Olá a todos que estão aqui presentes para esta conversa, esse bate-papo que vamos fazer aqui e agora. Está no ar uma conversa, uma troca, uma reflexão importante e você vai saber já já sobre o que que é. Meu nome é Estefânia Zonaro, eu sou pedagoga, psicanalista, clown e uma amante da literatura. E eu estou aqui, claro, muito bem acompanhada com a Malu Góes. Malu Góes, tudo bem com você? Tudo bem? Eu sou professora, né, Malu Góes. Estou muito feliz para a gente poder fazer essa reflexão, que eu acho que vai ser muito importante para todos, né, sobre literatura e o desenvolvimento da criança. Eu sou professora, alfabetizadora, pedagoga e também sou formada em História e Filosofia e sou escritora de literatura infanto-juvenil e também tenho, né, algumas publicações a respeito já da literatura, da brincadeira, dessa parte mais técnica com o trabalho mesmo na sala de aula. Ai, que maravilha! Esse papo promete aqui. Eu vou convidar você para ficar com a gente até o final. Ligue as suas antenas, porque a gente vai propor um papo muito cuidadoso e muito pontual também sobre a questão da literatura e o desenvolvimento da criança. A gente tem umas conversas interessantes, eu e a Malu, indo além um pouquinho daquilo que a gente cotidianamente lida, né? Com os próprios entraves cotidianos, a burocracia cotidiana que a gente encontra na sociedade, na relação com a família e até, inclusive, dentro das escolas, né? Então, como lidar com toda a burocracia e mais esse mundo encantado e encantador que é da literatura. Então, a gente vai conversar um pouquinho para começar a propor novas reflexões de derrubar esses tabus, né, Malu? Essa é a nossa ideia, né? Exatamente, até por conta, né, desse momento que estamos passando, de tanta dificuldade na sala de aula, do diálogo, de como começar a abordar determinado assunto. Então, a literatura, ela é um grande auxílio que às vezes o professor ele não consegue perceber ou às vezes ele não consegue entender que pode ser um recurso que vai ajudar muito a abordar esses conteúdos difíceis que hoje está apresentando na sala, né? E que nos livros trazem de uma forma tão encantada e encantadora mesmo, como você disse, para que a criança entenda, né, problemas do dia a dia, e lá está apresentado de uma forma mágica e que dá para começar a discutir. Porque a gente, quando você faz essa abordagem de entender o funcionamento e a lida humana, né? A gente está falando de pensamento, a gente está falando de construção de pensamento, de uma mentalidade, a relação a partir da mentalidade. Aquela mentalidade ela vai construir um comportamento, e aí aquele comportamento ele vai ser, é aquele que a gente vai lidar com o coletivo, né? E a gente conversando aqui, eu e a Malu, nós pensamos em iniciar essa conversa puxando a primeira forma de comunicação que a gente tem, né? A comunicação humana, que é a estabelecida pelo bebê, que é a oralidade, né? Então, a oralidade, ela é a base da nossa comunicação. É na conversa que estabelece a mãe com o bebê ainda na barriga, depois o bebê ele vai aprender a lidar com o mundo, a reconhecer as suas emoções com o auxílio desses adultos que a cuidam a partir da oralidade, né? E aí a gente não pode deixar, né, como a minha área é teatro, e é uma área que me encanta, e é uma área que vai abarcar as artes, né? Então, vai abarcar o teatro, vai abarcar a música e vai abarcar a literatura também, como artes plásticas, enfim. E aí a gente não pode deixar perder de vista a importância da oralidade para a construção da consciência leitora. Então, se a gente pegar aqui algumas comunidades nativas, a gente vai ter, por exemplo, os Rotsuás, né? Os Rotsuás, eles são palhaços em uma determinadas comunidades. Qual que é a função deles? A função deles lá é fazer, a partir do riso, o que precisa ser aprendido ali naquela comunidade. Né? Então, se é uma dor muito grande que aconteceu, a partir daquela encenação, da reflexão, aqueles integrantes daquela comunidade, daquele círculo, eles vão se emocionar,
eles vão se entristecer, eles vão rir, e eles vão lidar com aquelas emoções que estavam acontecendo, né? E aí, como é que isso a gente encontra? Onde a gente encontra isso na sala de aula, por exemplo, né? Na oralidade, a partir das mediações de conflito, por exemplo, né? E por isso que a leitura, ela não tem idade, né? É para o bebê, é para o idoso, é em qualquer idade, porque está no nosso inconsciente coletivo essa questão do ouvir história, e é passado, né, toda a formação da humanidade, a evolução humana mesmo, ela é passada pelas histórias, né? Como entender o mundo, como que eu acredito que as coisas são explicadas, porque o que eu sempre falo para os alunos, mesmo em história, quando você vê o próprio conteúdo de história, que é algo mais técnico do que a alfabetização em si, mas começa com uma explicação que é a observação, né? Como que eu observo o dia, como que ele se dá, como que a noite chega. Então, para isso, antes mesmo da ciência existir, existem histórias que explicam. E essa magia do querer saber, do observar e do Exatamente. explicar é que vai dando conhecimento. Então, a criança ela tem que ser despertada para essa magia do querer saber, que é o que hoje eu acho que está faltando muito na sala de aula. Essa vontade do querer saber, esse despertar para saber. Eu quero tudo pronto, eu quero na hora tudo respondido, eu não quero pensar. Então, se eu não tenho essa vontade, eu quero observar para quê, sendo que eu já tenho a resposta pronta. E a leitura, as histórias, ela vai me instigando a ficar cada vez mais interessado, como Sherazade, né? Salvou a sua vida porque ela deixou alguém interessado em saber da história do outro dia. Exatamente. Se apaixonou pelas histórias, né? Pelo conhecimento e não por ela. E as histórias por si só, elas apresentam um conceito, né? E é interessante que eu trabalho com a mediação de leitura, né, nas escolas. E na mediação de leitura, o livro escrito, né? Então, a gente vem nessa consciência da oralidade, da importância da oralidade, e essa importância da oralidade é aquela que vai estabelecer a importância da escrita posteriormente. Mas a oralidade antecede a escrita. E aí a gente, e até a linha do tempo, né, que se colocam, essa lógica cartesiana, né, na linha do tempo, eu divido lá pré-história da história com a escrita no meio, né? Então, pré-história, eu já coloco pré como algo que não pertence, não é pertencente. E aí eu coloco que a história é após a escrita, é algo que é aquilo conceituado, cartesiano, lógico, que tem um começo, meio e fim. Então eu vou abandonando a oralidade. Então, a mediação de leitura, quando você tem, mesmo você tendo o livro na mão, a mediação da leitura com a expectativa de você trazer o que aquela literatura está trazendo de impacto de emoções para gerar essa curiosidade. Então, eu estou gerando um funcionamento da mente daquela criança, em que sentido? Porque quando a gente fala para criança pequena, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Quando eu faço assim, a gente já automaticamente ele já responde: eu tenho que usar a cabeça. E aí a pergunta que fica é assim: mas o que parte da cabeça você vai usar? E aí eles vão tentando descobrir, e a gente consegue estimular isso com a literatura. É a imaginação. É a criatividade. É a memória, né? E a memória é o inconsciente coletivo. Então, quando você traz muito bem, né? Eu estou explicando o dia e a noite, como é que se dá o dia, como é que se dá a noite. Então, num contexto onde não tinha a ciência que explicava a questão da rotação, translação, a observação se dava por outro aspecto. E aí a gente vai comparando, você até pode ter uma memória mais emotiva com relação a isso. A gente vai percebendo as cidades pequenas, né? Que ainda as Sim. pessoas se reúnem na praça, que ainda elas contam histórias, ou nas portas das casas, e que essa troca vai conceituando uma relação mais, um comportamento, uma mentalidade mais aparentemente respeitosa, né, com o universo do conhecimento. E essa formação, né, Stefania, eu acho que ela tá. Essa é a minha maior preocupação, como ela está se perdendo. Porque
Eu tenho na minha memória, por isso que eu gosto tanto de histórias, o quanto as minhas avós contavam histórias para mim. Eu tive o privilégio de conviver com as duas avós, não conheci nenhum avô, mas eu conheci e convivi, né, bem parte da a minha infância inteira, perdi elas bem tarde já, e elas contavam muito histórias. E eu tenho elas nem sabiam ler e escrever, mas elas contavam essas histórias, e são as minhas maiores memórias. Então, eu acho que quando você tem essa afetividade transmitida por meio da história, ela fica para sempre. Hoje nós temos muito, assim, a criança ela está muito sem chão. Ela não sabe direito o nome do pai e da mãe, ela não sabe sobrenomes nem pensar, né? Eu acho impressionante, porque elas não estão sabendo mais endereço de casa, elas não sabem nada. Então, é como assim, porque está tudo na agenda dela, os pais já entram em contato, está tudo muito pronto. E não vai se criando esse vínculo da criança com o mundo. E as histórias ela vai vinculando você com as suas gerações, com os seus passados, sabendo que nós fazemos parte dessa humanidade, né? Então, trabalhar esse emocional, que nós somos raízes, nós somos parte dessa humanidade que observou, que criou a ciência, que criou a escola. Então, tudo que está aqui é graças aos nossos antepassados. Eles não eram pessoas ignorantes, não, eles eram pessoas com conhecimento do seu tempo, e nós temos o que temos graças a esse caminhar. Então, contar história é contar sobre a humanidade e situar essa criança que vem ao mundo, que ela faz parte desse legado, né, dessa parte da humanidade. Então, eu vejo isso como a literatura, ela é tudo, né? É. A formação mesmo, é a base. A literatura, ela vem, essa sua fala, dentro da escola, né? A gente encontra na escola, no chão da escola, uma dificuldade da conexão, né? Entre professores, entre estudantes, entre todo o corpo que até faz a gerência ali, né? Há uma dificuldade da conexão. E aí é que a gente pode puxar um gancho para a própria psicologia e para a convivência de uma filosofia da psicologia, né? Do trato da psique humana. Quando a gente fala de escutar histórias, eu estou trabalhando alguns conceitos, né, da própria psique, que é a escuta. Então, quando eu tenho um processo de que me escutem ou que eu escuto, eu consigo elaborar melhor as emoções que eu estou sendo impactada com aquela história, eu consigo reconhecer quem de fato é a minha essência, aquilo que está bem resolvido ou mal resolvido dentro de mim, aquilo que provoca um riso ou um choro, uma tristeza, um reconhecimento, e é com o processo da escuta, né? Com o processo da escuta, a gente traz exatamente a estado de presença, e a gente só aprende presente. Se eu não estiver presente naquele momento ali, eu estou fixa ali, eu não estou na expectativa do que está fora, do que vem depois, do que estava lá atrás, do que aconteceu, do que machucou, mas eu estou presente para identificar que o que machucou, me machucou exatamente por essa questão. Então, eu estou presente. O que acontece? Eu começo a gerar conexões. Então, a gente percebe que professores que são leitores, que trazem mesmo essa prática de todos os dias fazer uma mediação de leitura, mediação mesmo, né? Ele ler para o estudante, ele fazer essa leitura em voz alta, né? Trazendo esse vínculo que nos afeta, né? Porque quando a gente fala de afetar, a gente está falando de afetar em todos os aspectos, né? Em todas as emoções. Então, não é só no amor ou no carinho, mas é uma história que impacta, é uma história que traz lembranças tristes ou dolorosas que sejam, mas é o afeto ali que vai depois vai dar esse chão para que a escola comece a se tornar humana. Então, a oralidade, a comunicação a partir da oralidade, e a gente acrescentar uma mediação de leitura, a gente vai trazer uma humanidade mesmo para dentro da escola, para dentro dessas relações que elas precisam começar a ser além da burocracia.
É por isso que a BNCC ela já traz, né, para a educação infantil a importância da escuta, do desenvolvimento dessa criança, né, ali, de saber ouvir para que ela saiba também contar. Ela tem que ouvir, ela tem que ter o tempo dela de falar, o tempo de ouvir. E você começou falando da sua formação e da sua atuação, né, com o teatro. Como que o teatro ele tem esse desenvolvimento, ajuda no desenvolvimento da criança? O teatro ele é fundamental porque ele vem, né, na sua definição primordial, ele é aquilo que representa a vida, né? Então você traz aquilo lá, né, representando exatamente. Quando você pega lá no teatro grego, qual era a função do teatro grego? Era trazer para as pessoas uma consciência de comportamento coletivo. Então, eu ia estudar classes, né, estruturas de classe, estruturas de comportamento, a moral, os valores, sistematização de sociedade, e usava-se todas as encenações, assim como depois a gente pega um recorte das religiões que vão usar os autos, né, os autos de Natal, os autos religiosos que trazem essa concepção daquilo que é sagrado, do sacro, enfim. Então, o teatro ele é o chão que alimenta é, a nossa pisada, né? Onde a gente pisa, a gente constrói uma encenação. O fato de estarmos aqui nesse diálogo é um processo de encenação, né? Quando a gente estabelece os papéis na escola, é um processo de encenação. Então, esses papéis eles precisam ser. Eu preciso entender quando ele está horizontal, quando ele está vertical, como é que. E aí eu vou estabelecendo roteiros. Então, são os roteiros, são os personagens, são os locais que aquilo acontece, são os impactos emocionais que aquilo acontece, é a forma como eu vou criar uma mentalidade, um novo valor a partir daquilo que me impactou. Então, o teatro, ele vem para dentro da escola numa expectativa de trazer uma reflexão, como a gente complementa com a literatura, com a mediação de leitura, com o processo da escuta, uma relação humana. O teatro, ele é essencialmente humano. Então, é estabelecer realmente, a escola é feita de humanos. Então, a gente precisa, mais do que nunca, humanizar esse processo. Então, você poderia se dizer que o teatro ele é a primeira infância, né? Da criança ali, o gestual, é a conversa, a fala, é a interação mesmo do ser humano com o outro por meio desse diálogo, que é um diálogo corporal, é um diálogo que não está na escrita. Então, bem antes da escrita, tem essa relação, né, de interação com o mundo, da representação, eu ver o outro ali falando e ouvindo. E hoje eu acho que até mesmo os adultos estão buscando essa oralidade. Quando você vê que os vídeos fazem tanto sucesso, parece que as pessoas não estão mais lendo, e não é no mundo todo, né? O nosso país que está tornando isso, e isso é muito grave para daqui a um tempo, quando as pessoas perdem essa capacidade de estar lendo, entendendo, buscando, refletindo sobre. E se for bem estruturado na criança, ele vai crescer um adulto leitor, né? Exato. Que consegue observar essa cena no teatro, observar esse outro, comunicar com o outro e depois ter essa estrutura de ler e também entender isso como um diálogo, porque quando eu leio a escrita, eu leio o pensamento do outro, né? Por meio do que ele colocou ali no papel, você sabe quem é a pessoa, como que ela pensa, como que ela age, você tem uma escrita própria também para poder se Exato. comunicar. Então, esse entendimento, ele não fica claro se eu não tiver essa boa base, essa boa estrutura. Então, a leitura, ela é fundamental, o livro é fundamental, né? Exatamente. E E até hoje é rico demais, né, a literatura infantil, porque de primeiro ela não tinha imagem, ela não associava essa beleza com a escrita, e hoje tem para ampliar a imaginação. é isso mesmo. E aí eu convido a gente para observar e fazer uma viagem aqui nesse ensaio, né? Esse ensaio que eu e a Malu fizemos hoje aqui com vocês, na expectativa de compreender que um processo da relação na escola
uma disciplina que tanto se pede, a gente não se conquista com a autoridade, mas com a autoria da nossa própria história. E a gente só tem a autoria da nossa própria história quando a gente se escuta e quando a gente ouve. Então, é importante esse convite, nesse ensaio que estamos fazendo aqui, de convidar os professores, leiam para os seus estudantes. E eu acho que nesse ensaio que a gente está fazendo, no primeiro, nosso primeiro momento, de outros que virão, eu acho que já fica o convite aqui, para que nas próximas, que vocês comecem a acompanhar, comecem a ver, porque a gente vai abordar essa leitura dentro da exigência da BNCC, dentro da exigência da escola, na sala de aula, o que é exigido e o que pode ser trabalhado, contemplando a exigência, mas de uma forma gostosa, de uma forma que realmente dê resultado, que é isso que a gente quer, né? Não é só levar o livro para a sala de aula, que eu costumo sempre falar que nós não temos o aluno leitor e não é mais por falta de livro. O Estado já vem comprando livro há algum tempo e se gasta milhões em compra de livro e ele está na escola. Então, o que aconteceu que ainda não conseguimos ter o aluno leitor? Então, aonde que está a falha? Eu acho que a falha, né, e a gente não pode ficar apontando em pessoas, mas assim, na falta mesmo de formação, da compreensão nossa, de como poder utilizar do recurso livro, porque ele é um recurso didático, e fazer uma transposição para nossas aulas, para que ela fique mais atrativa, mais rica e incentivadora para a busca do conhecimento. É isso que eu sempre vejo. A gente não entende ainda o livro como um recurso, a gente entende a importância do computador como recurso, de uma folha, de lápis, borracha, mas a gente não entende que também é um recurso e como recurso ele tem que ser planejado e transposto para a nossa sala de aula como material pedagógico. Isso mesmo. Então, a gente encerra o nosso ensaio, o nosso primeiro ensaio, aqui hoje, e com a promessa de umas reflexões bastante profundas. E compartilhem este material, divulguem esse material, que a ideia é que a gente leve esse processo gostoso, humanizador do processo leitor e da E vai formação da humanidade. Stefane, ficando gravado, você pode sugerir, pode também deixar Isso questionamentos mesmo. que a gente vai respondendo, colocando em outros momentos. Isso, perguntas, questões, dúvidas, sugestões e por aí vai. Então, está lançada a semente aí desse nosso ensaio e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Até.